Devemos então, pessoal, duvidar da ciência? Eu sou uma filósofa que fiz o meu mestrado e o meu doutorado multidisciplinar. Eu estudei psicologia, neurociência, psiquiatria para chegar numa teoria da mente e da memória que fosse minimamente verificável. Verificável já é um conteúdo, já é um termo da ciência. A ciência, ela é verificacionista. O que isso significa? Isso significa que quando você propõe uma hipótese científica, todos os pássaros voam. Essa hipótese científica, ela tem que ser verificável. Você tem que desenvolver instrumentos para comprovar, para verificar se realmente todos os pássaros voam. E sabemos meio que não, né? Porque pinguins não voam, pinguins são pássaros. Mas, então, temos que desenvolver um método para provar que todos os pássaros voam. Se o nosso método funciona, ele é comprovado. Mas a primeira etapa da comprovação é a possibilidade de verificação. Ok? Esse é um método científico. A ciência está sempre produzindo hipóteses, verificando suas hipóteses, desenvolvendo métodos para verificar suas hipóteses e comprovando ou desprovando suas hipóteses. Conforme novos métodos científicos são descobridos, novas ferramentas científicas são descobertas, são construídas, essas hipóteses podem ir sendo refutadas. Eu me baseio na neurociência para construir a minha teoria filosófica do meu doutorado, ok? O problema disso é que existe um filósofo chamado Thomas Kuhn, que ele é um historicista, na verdade, mas ele escreveu provavelmente o livro mais impactante de filosofia da ciência que há. Por quê? Porque ele, enquanto historicista, estudou a história da ciência. E ele desenvolveu, então, ele observou o seguinte fenômeno. A ciência, ela passa por 3 ou 4 etapas. Ela passa por um período de ciência normal, ela passa por um período de crise científica e ela passa por uma mudança de paradigma científico. Qual o maior exemplo que o Thomas Kuhn dá? A gente acreditava que o Sol girava em torno da Terra. A gente acreditou nisso por muito tempo. Esse era o paradigma científico da época. Por quê? Porque todos os instrumentos científicos da época verificavam que o Sol estava girando ao nosso redor. O Sol estava girando ao nosso redor. Não era só a observação de ver o Sol girando ali durante o dia. Entendeu? Os instrumentos da época verificavam que o Sol estava girando ao nosso redor. Aí vem o famoso carinha lá e ele fala, não senhor, na verdade quem está girando em torno de quem é a gente está girando em torno do Sol. Deu ruim, deu extremamente ruim para ele. Mas os instrumentos científicos que foram descobertos depois vieram a verificar e comprovar a hipótese científica dele. O que aconteceu quando ele falou? A gente que está girando em torno do Sol. Ocorreu um momento de crise na ciência. Porque aí, o momento de crise na ciência é quando os nossos experimentos não começam a bater mais. Não começa a dar certo, começa a dar errado, começa a aparecer o que ele chama de anomalias científicas, que é quando a gente observa um fenômeno que vai completamente contra o paradigma atual
e a gente não consegue explicar esse fenômeno. Segundo Thomas Kuhn, o que sempre aconteceu na ciência foi que, a partir do período em que surgem anomalias científicas, essas anomalias nunca conseguiram ser reparadas. O que acontece é que surge tanta anomalia científica que é necessário trocar de paradigma completamente. Quando você troca de paradigma completamente, você entra num período de ciência normal novamente. A gente está num período de ciência normal a respeito desse tópico desde aquela época, entendeu? Desde aquela época. A gente está num período de ciência normal. Não sei. Não existem indícios, não existem anomalias científicas que mostrem que a gente não está girando em torno do Sol. Essas anomalias podem vir a surgir e provavelmente virão a surgir. Por quê? Porque o paradigma científico, segundo Thomas Kuhn, ele dura séculos, até começar a aparecer anomalias dentro da ciência. Então, assim, um exemplo da minha área que eu gosto bastante. O Thomas Kuhn, ele fala que toda ciência existe o período de ciência nova. Que é quando uma ciência se desprende de outra e cria seu próprio âmbito científico. Foi o que aconteceu com a neurociência. Eu, enquanto neurocientista, pude observar, desde ali da década de 80, o nascimento de uma nova ciência. Uma ciência nova, nos termos do Thomas Kuhn. Quando a ciência está em período de ciência nova, ela está cheia de anomalias. E ela não consegue estabelecer um paradigma. Nós agora, em 2024, estamos entrando num período de ciência normal dentro da neurociência. Por quê? Porque meio que chegamos num consenso sobre a anatomia do cérebro. Observamos que em todos os seres humanos a anatomia do cérebro é igual, todo mundo tem giros, todo mundo tem sulcos, todo mundo tem telencéfalo, todo mundo tem mesencéfalo, todo mundo tem cerebelo, hipocampo, essas coisas assim. Nós percebemos que a fisiologia do cérebro é unânime entre todos os seres humanos. Acontece o que? O que acontece são disparos elétricos de neurônios, disparos químicos de neurônios, liberação de neurotransmissores. Então, esse é o consenso da neurociência. É assim que o cérebro funciona. Isso quer dizer que a neurociência está entrando num período de ciência normal. Ela está formando o seu paradigma atual. Agora, como essa ciência ainda é extremamente nova, apesar dela já ter conseguido estabelecer alguns traços de uma ciência normal, ela ainda tem diversas anomalias que não são explicadas ainda, especialmente no âmbito da memória, que é o meu âmbito de estudo. O âmbito da memória, gente, é teoria atrás de teoria e verificacionismo atrás de verificacionismo. É assim, ó, uma teoria fala P, a outra fala não P. As duas podem ser verificáveis, as duas podem ser confirmadas, e isso não é o que acontece quando há um paradigma científico. Então, estamos entrando em um período de ciência normal com a neurociência? Estamos, mas ela ainda não é um paradigma científico, ok? Agora, o que é o mais relevante na obra do Thomas Kuhn e que sacudiu com toda a filosofia da ciência? Ele fala: o paradigma sempre irá mudar. Então, não importa quantos séculos você passe num período de ciência normal, esse paradigma eventualmente será refutado e será replaced, trocado. Então, assim, podemos confiar na ciência? Devemos confiar na ciência?
há séculos atrás todo mundo tinha plena certeza e comprovação científica de que o Sol girava em torno da Terra. E isso moldava toda a ciência que era produzida na época. Toda a ciência era feita com base nessa hipótese. Agora, toda a ciência é feita com a hipótese de base de que a gente gira em torno do Sol. E isso tem sido assim por séculos. Mas, assim como o paradigma anterior foi refutado depois de uns séculos, o paradigma atual também poderá, e segundo Thomas Kuhn, irá ser refutado daqui a alguns séculos. De anos, porque faz bastante tempo que a gente está nesse paradigma, né? Então vocês pensem em todos os paradigmas científicos que a gente tem na nossa época. A gente tem paradigmas da física, de que, por exemplo, existe gravidade, de que existem elétrons. A gente tem o paradigma da química, de que existem toda a tabela periódica, os elementos da tabela periódica foram verificados, foram encontrados, foram confirmados, mas a tabela periódica está sempre mudando, estão sempre sendo adicionados novos elementos ali. Então a gente tem o paradigma da biologia, que é o evolucionismo atualmente. O paradigma do evolucionismo é bastante recente, então provavelmente ele irá durar bastante séculos até chegar alguém, até a gente começar a perceber anomalias nesse paradigma, ver que não parece ser o caso, que foram mutações genéticas que selecionaram as espécies ao longo do tempo. Por quê? Porque vão ser descobertas provavelmente espécies que, sei lá, não passaram por mudanças genéticas. Esse é o mais impressionante da obra do Thomas Kuhn. Primeiramente, o paradigma está sempre sendo replaced. Segundamente, você nunca tem como prever qual será o novo paradigma. Você nunca tem como prever. Porque o novo paradigma, ele refuta toda a sua base científica que você tem no momento. Ele refuta não só os seus experimentos, não só as suas teorias, ele refuta a base da ciência em si, a base daquela disciplina científica em si. Então, se a base da biologia no momento é o evolucionismo, tudo isso vai ser trocado por um paradigma completamente novo que agora a gente não tem como prever qual vai ser. Não tem como prever qual vai ser. Por quê? Porque vão surgir anomalias que a gente não vai conseguir explicar, e aí, surgindo essas anomalias que a gente não consegue explicar, a gente vai buscar explicá-las a todo custo, até chegar alguém com uma hipótese completamente nova, jamais pensada por ninguém, e essa pessoa vai fazer o que o Thomas Kuhn chama de revolução científica. Revolução científica é quando você troca completamente de paradigma científico. Por que eu gosto tanto desse termo, revolução científica? Porque é uma revolução mesmo, entendeu? Ela joga no chão, pisoteia tudo que você acreditou, tudo que você construiu por séculos, toda a ciência, todos os experimentos, todas as confirmações, todas as crenças, todas as hipóteses, tudo vai para o chão e é pisoteado e se quebra, e vem um novo paradigma científico e constrói tudo do zero. Do zero. Você tem que recomeçar aquela ciência. E segundo Thomas Kuhn, foi isso que aconteceu em toda a história da ciência, em todas as disciplinas científicas. Todas as disciplinas científicas. Então, eu pergunto para vocês, devemos confiar na ciência? Devemos? Meu TCC foi utilizando neurociência. Eu utilizei neurociência para comprovar minhas teses filosóficas. Mas assim,
Eu devo realmente, só porque foi verificado e foi comprovado por agora, eu devo acreditar que a minha tese vai durar para sempre e ela tá certa e ninguém vai refutar ela? Ninguém vai refutar ela porque ela é científica, ela é baseada na ciência? Então, assim, gente, esse era o vídeo de hoje. Por favor, deixem comentários. Por favor, discutam comigo. Se vocês são filósofos de ciência, gente, por favor, discutam comigo. Se vocês não são filósofos da ciência, mas têm interesse na ciência, bora começar uma conversa também, entendeu? E, gente, vamos fazer filosofia juntos, ok? Ok, um abração para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.